Si, você já ouviu falar de empresas que contratam psicólogos para fazer palestras por R$ 5.000? Ou então aquelas que contratam uma prestação de serviço de um diagnóstico organizacional e até mesmo de risco psicossocial por R$ 20.000 e que depois ainda estendem esse contrato para programas de saúde mental que equivalem a um contrato de 30, 50 mil reais por mês? Se você está escutando tudo isso e está pensando, caramba, eu poderia fazer isso, mas ainda não fez, fica até o final que hoje eu vou te mostrar o caminho para você vender contratos de 5 dígitos para empresas. Só que antes eu preciso te mostrar o que psicólogas clínicas precisam saber antes de tentar prestar consultoria para as empresas, porque tem 3 diferenças críticas entre a clínica e a venda de contratos B2B. E se você não entender essas diferenças, muito provavelmente você vai se frustrar e vai acreditar que esse caminho não é para você. Então vamos lá, que o vídeo de hoje está bem importante para você ampliar mais uma fonte de renda na sua esteira de produtos e serviços. Eu recebo essa pergunta toda semana. Bianca, como eu faço para vender para as empresas? E quando eu pergunto, você já atendeu uma empresa antes? A maior parte dessas pessoas ou vieram da área de recursos humanos, mas atuavam nesse contexto como funcionárias, ou não. Nunca adentraram um contexto empresarial, mas sabem que lá tem pessoas. E com pessoas elas sabem trabalhar. Então, tecnicamente, essa é uma realidade. O contexto empresarial, o contexto organizacional é um contexto onde existem pessoas que se relacionam e que precisam ter uma construção de retorno para aquela empresa e certamente você tem muito a contribuir nesse contexto também. Mas consultoria não é feita de atendimento clínico em grupo. Então, são coisas diferentes que você precisa entender até para que você consiga ofertar algo que as empresas realmente vão comprar. E aí, a maioria das psicólogas clínicas que tentam entrar nesse contexto B2B acabam fazendo propostas para terapia in company. E o que acontece com esse tipo de proposta? A empresa, ela costuma barganhar quando você entra para fazer terapia para os seus profissionais, porque aquilo ali funciona como um convênio. E o seu valor de hora, ele não tende a ser equivalente ao seu valor de hora em atendimento particular. Então, quem entra para fazer psicoterapia dentro do ambiente organizacional, muitas vezes tem um bom faturamento com um nível de entrega gigantesco, porque são atendimentos de menos tempo, geralmente 30 minutos, 45 minutos, com valor de hora muito abaixo. Então tem volume, mas não tem qualidade, nem na entrega, muito menos qualidade de vida. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. Uma outra forma de você adentrar esse contexto, que geralmente as psicólogas costumam ter mais facilidade, inclusive para vender, são as palestras e as rodas de conversas. Mas se você também fizer essas prestações de serviço sem intencionalidade e estratégia, o que vai acontecer é que no final do dia o RH vai te chamar, vai te agradecer, vai dizer que foi lindo, mas não vai te propor uma continuidade e desta forma você não vai conseguir realmente ofertar algo dentro daquele ambiente que te traga uma recorrência e que traga resultados contínuos em termos de saúde mental para aquela empresa, e você vai sair de lá com a sensação de que a empresa não valoriza saúde mental. Mas você sabe muito bem que saúde mental precisa ser traduzida em outros ganhos para que as empresas efetivamente te contratem. E é sobre isso que nós vamos falar também no vídeo de hoje. Eu vou te mostrar 3 diferenças que você precisa entender antes de vender para as empresas. A primeira diferença é que lá na clínica você vende o processo terapêutico, mas na empresa, nas consultorias, você precisa vender resultado. Na clínica, esse processo ele funciona muito bem. Vamos trabalhar juntos, cada um no seu tempo. Não existe uma promessa muito clara, até mesmo porque isso impacta muito na subjetividade. Isso é perfeito, isso é o que tem que ser realmente utilizado ali no contexto clínico. Mas nas empresas não é bem por aí, porque a empresa ela não compra processo, ela não compra saúde mental,
ela não compra o bem-estar do colaborador. Empresas compram resultados tangíveis, ou seja, o que tudo isso que você promove traz de resultado concreto, tanto de lucratividade ou de ausência de prejuízo para aquela empresa. Lá, na linguagem clínica, você costuma criar rodas de conversas para trabalhar com a saúde mental dos colaboradores. Isso vai funcionar lá. Nas empresas, a gente precisa criar, por exemplo, um programa de 8 semanas que vai reduzir o afastamento por transtorno mental em 30% e melhorar o clima organizacional. Veja, eu coloquei números para trazer tangibilidades. 8 semanas, reduzir o afastamento por transtorno mental em 30%, melhorar o clima organizacional. Tudo isso são dados que farão com que as empresas consigam quantificar o quanto de resultado o seu trabalho trouxe para aquela organização. Você consegue ver a diferença de você vender roda de conversa para a saúde mental dos colaboradores para programa de 8 meses que diminui em 30% o afastamento? São coisas totalmente diferentes. Então, a gente precisa se apropriar desse linguajar, desses números, da construção de promessas tangíveis para que a gente consiga diferenciar terapia de prestação de serviço dentro das empresas. O que você tem que fazer, então, como primeira medida? Antes de vender para a empresa, você precisa se responder 3 perguntas. Primeira, qual que é o resultado tangível que eu entrego? Dentro daquilo que eu já sei, que eu já tenho expertise, o que eu vou propor e o que isso traz de resultado tangível? Então, se eu propor reduzir em 30% o afastamento por saúde mental, eu estou entregando resultado tangível. Se eu entender que o meu trabalho amplia em 50% a produtividade do ambiente organizacional, eu estou conseguindo transmitir algo tangível. A segunda pergunta é em quanto tempo você consegue fazer isso acontecer? E a terceira é como a empresa vai medir se isso deu certo. Se você não sabe responder tudo isso, você ainda não tem como vender para as empresas. Começa por aí. Diferença número 2. Clínica é confidencial. Consultoria, prestação de serviço para dentro das empresas é transparente. A segunda diferença ela é crítica e ela realmente determina a diferença da clínica de uma prestação de serviço em outro contexto. Lá na clínica, o sigilo ele é sagrado. O que acontece na sessão, fica na sessão. Você não conta para o seu marido, para o chefe, para a mãe, para seu ninguém. Mas em consultoria, B2B e outros tipos de prestações dentro da organização que a empresa está te contratando, a empresa certamente quer saber o que está acontecendo e como o seu trabalho está agindo para resolver os problemas que estão surgindo. Então, detalhes serão essenciais para que isso aqui tenha realmente essa transparência e a empresa consiga enxergar aquilo que você está trazendo para ela. Então, ela vai querer relatórios, ela vai querer números, ela vai querer saber dados qualitativos também. Ela vai desejar saber quantas pessoas participaram, quais foram os temas que você abordou no seu trabalho, qual foi o feedback, o NPS, que é a medição de satisfação do cliente com o seu trabalho. Houve melhora de indicadores? Quais indicadores são? E olha, isso não é quebra de sigilo, é prestação de contas. Afinal, a empresa está te contratando para que você traga o quê? Resultados. Então, você precisa mostrar, evidenciar os resultados do seu trabalho. Para isso, você precisa estar muito atenta à medição de resultados. E ela tem o direito de saber se o que ela está investindo realmente está retornando. Mas eu sei que muita psicóloga clínica vai travar aqui, porque ela pensa, eu não vou ficar relatando o que aconteceu, isso é antiético. Mas eu preciso te falar que nesse contexto não é. Aqui, o antiético é você ser contratada e não prestar contas e não ser transparente daquilo que o seu trabalho está gerando, inclusive se não está gerando, para que vocês consigam reajustar o que precisa ser feito efetivamente para ter resultados. Agora, isso significa que você vai ter que dar detalhamento de situações individuais? Não, você não precisa trazer que a fulana chorou
na roda de conversa, ou que o ciclano te confidenciou que está com depressão. Não é isso necessariamente. O que a gente está falando é que você precisa relatar dentro das pessoas que você está tendo contato, que você está atendendo, o que está acontecendo dentro daquele grupo, quais são as relações que precisam ser melhor trabalhadas, como que a empresa pode fazer isso acontecer, que tipo de situações aqueles profissionais estão vivenciando que a empresa precisa ter clareza de que não são atitudes proveitosas que vão trazer mais resultados para aquela organização. Isso sim precisa ser evidenciado. Então, o que eu faço, Bianca? Como que eu consigo efetivamente ser ética e prestar contas para as empresas? Você precisa fazer o seguinte: definir antes. O que vai ser relatado para a empresa? O formato, a frequência, os resultados indiretos e diretos. O que você não vai relatar? Dados individuais, conteúdos de fala, né? Situações muito específicas que colocariam um colaborador em situação de risco desse trabalho, por exemplo. E como você vai medir esse resultado? Presença, NPS, que é o índice de satisfação, questionário pós-programa. Você precisa definir tudo isso, porque é isso que você vai vender para a empresa. Não adianta você não ter clareza disso e depois a empresa te pedir dados e você acreditar ou achar que não deve enviar. Isso deveria ser combinado antes. Então, quanto antes você tiver clareza disso, melhor vai ser a sua entrega da sua prestação de serviço e também continuidade. A terceira diferença é que clínica é a sua ferramenta de trabalho através da sua metodologia. Consultoria é demanda da empresa. Essa diferença é a mais difícil de você assimilar, porque quando a gente está na clínica, você geralmente tem uma abordagem. Então, vamos supor, você é TCC, você vai lá e vai entregar toda a sua ferramenta de trabalho a partir da sua abordagem da TCC. Se você é psicanalista, você vai fazer a psicanálise. Se você é Gestalt, você vai fazer a Gestalt e assim sucessivamente. Você define o como. Mas na consultoria B2B, nessas prestações de empresa dentro do ambiente organizacional, a empresa é que define o que precisa. E você vai adaptar como você vai fazer isso acontecer através das suas ferramentas e do seu saber. Por exemplo, a empresa te chama e diz: a gente precisa reduzir o índice de afastamento por transtorno mental e precisamos cumprir as normativas da NR01. O que você propõe? Você não pode dizer: olha, eu trabalho com a psicanálise, então eu vou fazer grupos de reflexão sobre o inconsciente no trabalho. Não vai funcionar, você não vai conseguir vender assim. A empresa ela já tem uma dor específica, afastamento e cumprimento da NR1. Você vai ter que pegar essa demanda e adaptar na metodologia que vai resolver aquela dor. Essa metodologia ela pode ter como fundo de cena, vamos assim dizer, como bagagem, e vai ter certamente a sua abordagem teórica, mas não é a sua abordagem que resolve o problema em si, mas a metodologia, o passo a passo que você vai propor para aquele grupo, para aquelas pessoas que estão dentro da organização. Então, essa adaptação é importante. E eu sei que isso é difícil, isso às vezes é doloroso, porque o profissional da psicologia ele não é formado com essa perspectiva de montar suas próprias metodologias. A gente é formado para seguir metodologias, né, abordagens que estão aí há bastante tempo e que você vai se identificando e vai se aprofundando mais. Mas é aqui que você traduz a sua expertise e o seu diferencial de trabalho numa metodologia que de fato vai apoiar aquela empresa naquilo que ela está vivenciando. Então, o que você pode fazer? Você vai lá na sua reunião diagnóstica e vai perguntar para a empresa: qual que é o problema que vocês querem resolver? Qual que é a demanda de vocês? E você precisa se atentar para que a empresa te traga demandas específicas. E aqui a arte de fazer pergunta vai fazer toda a diferença. Porque pode ser que para os gestores também não esteja tão claro assim. Então, você vai ter que construindo junto com ele até você ter efetivamente uma demanda específica. A segunda pergunta é: o que vocês já tentaram fazer para solucionar esse problema? É essencial você entender o que o seu cliente ou futuro cliente já fez, porque senão você corre o risco de ofertar algo muito semelhante ao que já foi feito, e aí a gente já sabe, você não vai vender o seu contrato.
E por último, como vocês vão saber se deu certo? Quais são os indicadores, os KPIs que a empresa precisa analisar para ter clareza que seu trabalho fez a diferença? Se você não sair com essas respostas, é muito provável que você monte uma proposta que não vai traduzir de forma tangível o seu trabalho para aquela organização. Então, essas perguntas elas são norteadoras para que você consiga estruturar algo que atenda e só depois disso, só depois de ter essas respostas é que você vai formular a sua proposta. Não adianta criar uma proposta padrão e sair, mandando para as organizações. Isso não funciona. Cada organização tem uma demanda. Mesmo demandas muito semelhantes, como por exemplo, eu preciso cumprir a NR1. Todas as empresas esse ano é um grande motivador para você querer estar dentro das organizações, é o cumprimento da NR1. Mas dentro de cada uma dessas empresas, você verá que existem diferentes riscos psicossociais que você vai precisar se atentar, até para que você consiga não só vender a avaliação de risco psicossocial, como também o pós, que é o trabalho tanto preventivo como de organização para que aqueles riscos psicossociais sejam diminuídos e até eliminados nessa organização. Então, Psi, vamos lá fazer o checklist do que você precisa fazer antes para vender para as empresas. O primeiro deles, você precisa saber diferenciar a linguagem clínica versus a linguagem B2B. Começa a se apropriar de palavras como KPIs, budget, orçamento e estruturas que fazem sentido nesse ambiente organizacional para que você não chegue dentro das suas reuniões vendendo saúde mental, bem-estar do colaborador, porque não é efetivamente isso que as empresas estão comprando. Isso daqui é a forma como você vai trabalhar para que as empresas cheguem no resultado tangíveis que elas tanto desejam. O segundo ponto é que você precisa ter clareza desse resultado tangível que você entrega. Não vale só vender a melhoria do clima organizacional ou um aumento do bem-estar. Você precisa entender como reduzir em X% o afastamento por saúde mental, como aumentar em X% a produtividade do colaborador. Inclusive, isso daqui eu ensino tudinho dentro de um treinamento exclusivo que está no Clube Psi de Negócio. Terceiro, você sabe montar relatórios sem quebra de sigilo? Você consegue prestar contas do seu trabalho sem expor dados individuais? Esse aqui é um ponto assim crucial para que você consiga adentrar o contexto organizacional. Quarto ponto do checklist, você conhece a NR1, a NR17, a AEP, que são as normativas que as empresas precisam cumprir e que serão cada vez mais fiscalizadas e que nesse ano adentrou nessa fiscalização os riscos psicossociais, que são os riscos que os profissionais da psicologia têm total capacidade tanto para diagnosticar quanto para resolver. Se você não está conhecendo essas normativas, vale a pena você estudar um pouco, embora eu sempre gosto de frisar, o seu objetivo não é se tornar especialista em NR1, NR17, em riscos ergonômicos. O seu objetivo é saber sobre essas normativas e ser uma especialista naquilo que as empresas precisam para cumprir com tudo isso. E o quinto ponto do checklist é você tem uma proposta adaptável. Não é uma proposta pronta, mas você pode estruturar um esqueleto e a partir das reuniões de diagnóstico você vai construir uma proposta personalizada a partir da sua proposta padrão. Para fecharmos, resumão, consultoria para empresas não é terapia corporativa. Isso é um produto com uma outra linguagem, com uma outra promessa, com um outro formato. E a boa notícia é que eu tenho certeza que você já tem competência para prestar serviços dentro das empresas. Você sabe de psicologia, você conhece gente, você conhece processos. O que você precisa é aprender a traduzir isso para uma linguagem corporativa através dos resultados tangíveis, das prestações de contas e da adaptação para as demandas. E olha, se você quer estruturar isso do jeito certo, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Você
vai clicar no link que vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vai conhecer o Clube Psi de Negócio, que é a minha escola de negócios para psicólogos, onde lá você vai ter acesso a tudo que você precisa saber, mas principalmente implementar para ter um modelo de negócio sustentável e dentro das opções que você tem, a construção de propostas de 5 dígitos para empresas. Eu estou te esperando aqui do lado de dentro e olha, se você ainda não é inscrito nesse canal, não sai daqui sem fazer esse movimento, é fácil, é rápido. Você vai clicar aqui no botão de se inscrever, vai ativar o sino de notificação e se você quer deixar a sua dúvida aqui, vai ser um prazer te responder em um dos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau!